Comecei a trabalhar aos meus 13 anos e foi bastante difícil, né? E eu ouvi isso algumas vezes. Eu passei de funcionário para patrão. Ali já foi um choque. Eu achei que eu conseguia. A gente precisa abrir uma empresa para poder limpar isso. Olha, o maior desafio burocrático para mim realmente foi... O olhar agora era diferente. Nós damos o passo e Deus vai lá e põe o chão. Será que eu posso confiar? Se eu já pensei em desistir com o meu negócio aqui em Portugal. Eu cheguei com 180 euros. O momento mais difícil da jornada como empreendedor, não tinha plano B. O que fazer em Portugal para dar dinheiro? Só que tem coisa que a gente não aprende no caminho. Realizei um sonho. Tá dando certo. E eu quebrei muito a cara por isso. Uma pessoa que me inspira muito todos os dias. Não é fácil, não é. Mas é possível. Você é muito maior do que os seus sonhos. E dando continuidade à nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal, hoje vamos falar com o Douglas. Ele saiu do Brasil e hoje está investindo, trabalhando e criando oportunidades de negócio em Portugal. Mas antes de começar o vídeo, claro, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para que esse vídeo chegue mais longe. Também quero te convidar para se tornar membro aqui do nosso canal. E se tornando membro, você tem várias vantagens. Você ganha, por exemplo, o e-book do meu livro Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Também participa de um grupo exclusivo do WhatsApp, só para membros aqui do canal. E também, todas as semanas, tem um episódio extra do nosso podcast Partiu Morar Fora e também tem acesso antecipado aos vídeos do canal. E agora, vamos assistir o vídeo do Douglas, mais um brasileiro que empreende aqui em Portugal, e ele vai emocionar e te inspirar com a história de vida e de trabalho dele aqui na Europa. Bora pro vídeo. São Paulo, a maior cidade do Brasil, um lugar onde milhões de histórias se cruzam todos os dias. É de lá, entre a correria da capital e a força de quem começa cedo, e nasceu o nosso entrevistado de hoje. Desde os 13 anos, ele encarou de tudo um pouco. Trabalhou duro, aprendeu na prática e nunca deixou de sonhar com algo maior. Em 2017, fez as malas e embarcou rumo a Portugal em busca de novas oportunidades e novos desafios. Poucos anos depois, já em solo português, decidiu empreender. Hoje, com um negócio próprio no setor de limpeza especializada, e compartilha com a gente os aprendizados, as dificuldades e as conquistas dessa jornada de coragem e reinvenção. No episódio de hoje da série Brasileiros que Empreendem em Portugal, você vai conhecer a história de Douglas Dias, um paulistano que transformou trabalho e determinação em sucesso fora do Brasil. Eu sou de São Paulo, né? Da capital mesmo, da zona norte de São Paulo, mais precisamente ali no Imirim, Santana. E eu já trabalhei de muitas coisas, meu amigo. Eu comecei a trabalhar aos meus 13 anos, tá? Nós passamos por um momento de dificuldade em casa e eu já comecei a fazer entrega de pizza aos meus 13 anos. Eu fazia entregas a pé. Então tinha uma pizzaria na frente da minha casa e eu fui lá e eu pedi um emprego e eu ganhava os meus 10 reais por dia e eu comecei a fazer entrega todos os dias, de terça a domingo, das 6 da tarde até a meia-noite. Além das entregas, eu depois comecei a trabalhar como office boy, já passei por escritório, já trabalhei com departamento financeiro de multinacional, então eu cuidei do contas a pagar de um laboratório
farmacêutico, que é um laboratório italiano, tinha uma sede lá em São Paulo. Eu saí de lá, tive dificuldade de me recolocar no mercado de trabalho, porque eu não me formei na faculdade, eu terminei a minha escola, comecei a faculdade de Sistemas de Informação. Fiz 3 anos de Sistemas de Informação, mas chegou um determinado momento em que eu sentava na sala de aula da faculdade e eu não sabia o que o professor estava falando. Eu estava perdido na faculdade, então eu larguei. Voltei para casa, falei para minha mãe, mãe, eu não volto lá na faculdade nem para trancar. E eu não voltei, né? Porque aquele método de ensino não era o adequado para mim, eu não sabia, mas eu sou TDAH, então aquele ambiente de estar dentro da sala, a universidade lotada, barulho de todos os lados, aquilo me distraía muito e eu não conseguia absorver. Então hoje eu não lembro nada que eu aprendi nos 3 anos de faculdade que eu fiz de Sistemas de Informação. Eu tinha vontade de sair do Brasil, eu queria a princípio ir para a Austrália, mas comecei a fazer algumas pesquisas e vi que o investimento era muito alto, eu não tinha condição, e eu estava tentando bolar um plano para conseguir de fato ir para a Austrália, porque eu também conheço gente que está lá. Mas esse meu amigo veio para cá, para Portugal, e ele me chamou, eu sem ter respaldo financeiro algum, tá? Não tinha grana. Eu falei, olha, eu vou tirar o meu passaporte e eu vejo como é que fica, eu tento sair da empresa para eu poder ir para aí. Porque eu não tinha reserva, não tinha nada mesmo. Eu vim em 2017 mesmo, eu vim mais para o fim do ano, cheguei aqui em novembro. Não foi planejado, porque ele me chamou, eu perguntei qual era a cidade, eu fui em busca do valor da passagem. Por ironia do destino, o universo me trouxe para cá porque me desligaram da empresa nesse momento, enquanto estava tirando meu passaporte, eu não tinha falado nada para ninguém ainda. Eles me demitiram e eu falei, nossa, era tudo que eu mais queria. Tomei sim um choque cultural. Primeiro eu tomei um choque de temperatura, né? Que eu cheguei aqui, eu já fiquei logo doente. Peguei uma gripe aí, um resfriado muito forte, mas tive dificuldade de conseguir me adaptar no início, né? No primeiro mês, assim, porque eu não consegui emprego na altura, né? Eu cheguei, já era o início de outono, então já começou a fazer frio, o país já começa a ficar um pouco mais lento, um pouco mais devagar, as pessoas, muita chuva, muito frio, né? Eu saí do calor do Brasil e cheguei aqui, estava ali, sei lá, seus 10 graus ou 8 talvez. Tive dificuldade para conseguir me inserir no mercado de trabalho aqui, né? Demorei 2 meses para arrumar o meu primeiro emprego aqui em Portugal. Para mim, o maior choque foi eu sentar para fazer algumas entrevistas e olharem nos meus olhos e falarem: brasileiro não tem boa fama aqui em Portugal. Porque brasileiro gosta de dormir até tarde, ficar quentinho embaixo da coberta, não gosta muito de trabalhar. E eu ouvi isso algumas vezes. Eu tive boas oportunidades nesse emprego que eu consegui, de lavagens que tem aqui no shopping, e eu passei de funcionário para patrão. Ali já foi um choque. Eu achei que o conhecimento que eu tinha era o suficiente para eu conseguir tocar um espaço comercial. Era uma lavagem de carros, nós lavávamos 300 carros no inverno por mês e no verão 800, 900 carros. Eu entro na recepção desse hotel, olho para o lado, tem um sofá branco na recepção de um hotel 5 estrelas e esse sofá branco tá sujo. Eu falei, se tá sujo, tava com um colega na altura, eu falei para ele, olha, se tá sujo, é porque não tem quem limpe. A gente precisa abrir uma empresa para poder limpar isso. Foi daí que surgiu o estralo, porque fizemos umas pesquisas e não tinham empresas que faziam o que nós fazemos hoje, né? Hoje, inclusive, nós até ensinamos outras pessoas. Qual é o meu negócio e como ele funciona hoje? Nós temos, hoje, 2 empresas de limpeza e higienização de sofás, colchões, carpetes, impermeabilização também, e também temos uma lavanderia especializada em limpeza de cortinados. Nós somos a primeira lavandaria no país especializada somente no serviço de cortinados. Então, se mandarem um lençol para limpar lá na nossa lavanderia, nós não sabemos limpar, mas se você mandar um cortinado, ele vai voltar
no padrão, como se ele tivesse acabado de ser instalado na sua casa. Olha, o maior desafio burocrático para mim realmente foi sentir o impacto que os impostos têm no faturamento da empresa no fim do mês. No momento em que chegaram os impostos foi o maior impacto, porque quando eu geri aquele espaço, eu já era responsável por pagar a segurança social de quem estava ali contratado, eu já sabia que era um valor mais alto, mas já separava o IVA, tudo certinho, né? No padrão, do jeito que tem que ser, mas o olhar agora era diferente, né? Porque, assim como eu falei, ao olhar da contabilista não era o momento para a gente abrir a empresa, porque não tinha o faturamento que justificasse aquilo. Nós damos o passo e Deus vai lá e põe o chão. Porque a partir no mês seguinte que nós abrimos a nossa empresa, nosso faturamento dobrou. E aquilo começou a andar e não para. Não para, graças a Deus. Nós costumamos falar muito, faz muito tempo que eu não vou ao Brasil, né? A última vez que fui foi em 2019. Mas o olhar que eu tenho é que no Brasil as coisas costumam acontecer com uma velocidade muito acelerada, né? Pelo menos em São Paulo, isso é muito rápido, porque o público no Brasil é novidadeiro, nós falamos, né? O pessoal no Brasil é novidadeiro, você inventa algo novo, todo mundo quer ir para lá para poder experimentar, conhecer, enfim. E aqui já não, o público já é um pouco mais retraído, já é um pouco mais difícil de você entrar, porque a partir do momento que eles têm a sua confiança, é diferente. Mas aqui nós temos uma distância que precisa conseguir fazer com que ela fique ainda mais próxima e você diminuir essa questão do eu não tenho confiança, porque eu vou pôr um brasileiro dentro da minha casa para poder limpar as minhas coisas e ver a minha intimidade. Será que eu posso confiar? Essa é a maior dificuldade no nosso caso de empreender aqui, porque nós estamos da porta para dentro da casa de pessoas as quais nós não conhecemos, né? E elas também não nos conhecem. Se eu já pensei em desistir com o meu negócio aqui em Portugal, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca pensei em desistir. Eu nunca pensei em desistir. Porque o mais difícil eu já fiz. Eu sou brasileiro, eu saí do Brasil, vim pra cá sem dinheiro. Tem algo que eu não falei lá atrás, mas eu queria pontuar. Eu cheguei aqui em Portugal em novembro de 2017 com 180 euros no bolso. E foi muito difícil para mim no começo. O momento mais difícil da jornada como empreendedor, para falar a verdade mesmo, foi assim, no início, quando nós não tínhamos clientes, quando veio um inverno rigoroso com muita chuva. Nós iniciamos com a nossa empresa em 2021, ainda era máscaras, né? As pessoas ainda estavam um pouco mais adeptas a isso porque queria que tivesse tudo limpo dentro de casa, né? Foi um bom momento, até daria para ter começado antes, mas faltou um pouco de iniciativa ali, né? Mas o momento difícil mesmo foram os invernos, né? Porque tem pouco serviço, as contas vêm e a gente tem que trazer dinheiro, então tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Não tinha outra escolha. Não tinha plano B. Não tinha plano B. Eu falava sobre o nosso segmento de hoje para várias pessoas que me perguntavam o que fazer em Portugal para dar dinheiro. Eu falava, abrir uma empresa de limpar sofá, porque não tem. Mas eu não sabia, eu não dava esse passo com medo. Eu sempre achei que, não precisa, eu vou aprender no caminho. Só que tem coisa que a gente não aprende no caminho e que pode ser extremamente doloroso, né? A gente está falando de entrar em um estado de vulnerabilidade extremo, porque se é no Brasil que você vai empreender sem conhecimento e não dá certo, você tem uma rede de apoio. Você tem que entregar a casa que você vive e você vai pegar suas coisas e vai viver na casa dos seus pais, ou da sua tia, ou da sua avó, de alguém, de um amigo. Agora aqui, se a gente tem que entregar a casa, às vezes o amigo vive num quarto e a gente não consegue morar no quarto com esse amigo. E a gente não tem o que fazer. Até tem, mas
a probabilidade de você deprimir é muito mais rápida, eu acho. Por pressão mesmo, eu acho, né? É muito difícil. Foi o momento em que eu realizei um sonho, tá? Tô falando de bem material mesmo. Quando eu trabalhava na lavagem, a Mercedes lançou um carro, o Classe A, e eu entrei a primeira vez no carro daquele para poder limpar. E esse mesmo amigo que estava comigo lá no hotel, ele estava fazendo esse carro comigo, porque nós fazíamos em dupla. E eu olhei para ele e falei: Diego, um dia eu vou ter um carro desse. E esse carro está na minha garagem hoje. E isso é a realização de um sonho. É claro que eu estou falando de bens materiais, porque eu sou apaixonado por carro, então ali naquele momento em que aquele carro chegou em casa, eu falei: tá dando certo, porque eu cheguei aqui, eu tinha 180 euros. Eu sou muito feliz e muito realizado com tudo aquilo que nós já conseguimos para a nossa vida, que é eu entrar na porta da minha casa e ver a minha casa montadinha, porque quando eu cheguei eu tinha só uma mochila, sabe? Eu olhar para minha sala, ter uma TV legal, tá, um sofazinho, um soundbarzinho na sala, eu ir ali na cozinha e eu tirar um café, cara, isso preenche demais. E isso me deixa extremamente feliz e realizado por toda a trajetória minha e da minha mulher aqui, porque se não fosse a Mayumi, nada disso tinha acontecido, porque se ela não tivesse falado para mim assim: amor, o que que precisa para começar? Eu talvez estava trabalhando para alguém até hoje. E também eu sou muito feliz por ter quem eu tenho do lado, por acreditar no meu sonho comigo, porque ela não tinha obrigação nenhuma, né? Eu ia falar: olha, aproveite as oportunidades que a vida te dá, abrace elas, estude como é que você consegue fazer com que elas fiquem ainda mais fortes, porque as oportunidades elas aparecem diariamente. A gente só precisa estar preparado para conseguir fazer aquela oportunidade realmente dar certo, sem sofrimento, né? Sem dor. A Mayumi, minha mulher, não tem hipótese, porque eu falo sempre para ela que ela é um exemplo de pessoa porque ela consegue fazer coisas difíceis se tornarem fáceis, ter esse olhar. Então ela me inspira todos os dias. É claro que tem um mundo de pessoas aí, de pessoas, né, extremamente com um reconhecimento financeiro absurdo, que poderia, né, inspirar, claro, com certeza, mas a minha inspiração vem muito de dentro de casa mesmo, porque ter esse olhar para a nossa parceira ou para o nosso parceiro é extremamente importante, principalmente a quem acreditou no seu sonho e embarcou nele junto com você e em momento algum questionou que, tipo assim, meu, eu não vou fazer parte disso. Ela falou: vamos fazer parte disso junto. Então, para mim, é claro que admiro muito os meus pais, amo eles de paixão, né, os meus familiares e tudo, enfim, mas uma pessoa que me inspira muito todos os dias é a Mayu. O que me deixa feliz no meu negócio é eu ter pessoas que me inspiram junto comigo, porque a nossa empresa, a nossa primeira empresa, iniciou só eu e a Mayumi. Hoje nós temos mais duas e temos outros 2 sócios, e isso é extremamente enriquecedor para mim e para nós, porque hoje são 4 cabeças pensando, e também ver que nós conseguimos levar as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia dentro da nossa empresa e dentro da nossa equipe com leveza, porque o respeito é extremamente importante e esse é um dos nossos principais valores dentro da nossa empresa, e ter essa troca é muito bom. Isso nos faz realmente muito felizes, muito unidos, conectados, e também saber que não só a Mayumi acreditou nas minhas ideias, como também hoje nossos sócios acreditaram. Isso para mim não tem preço, não tem preço. Então sou muito feliz com tudo que tem acontecido e com toda a nossa jornada. Acredite no seu potencial, porque você é muito maior do que os seus sonhos. E aí?
Gostou da história do Douglas? Espero de verdade que sim. Semana que vem a gente volta com o 5º episódio da nossa série Brasileiros que Empreendem em Portugal, mas eu quero te fazer alguns convites. O primeiro deles é que você assista os outros episódios da nossa série. Eu tenho certeza que vai ser inspirador. Tem muita história bonita, muita história de superação. E também quero fazer o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário e, se puder, se tornar membro. Se tornando membro, você tem diversas vantagens. Eu já falei no começo do vídeo. Obrigado, semana que vem a gente volta e eu espero você. Tchau e até a próxima.